Os primeiros anos foram um caos, que eu não sabia o que eu estava fazendo, e o empreendedor, normalmente, ele romantiza a coisa. Que é aquele negócio seguinte: nossa, eu vou abrir uma empresa e as pessoas vão... Só que ele não percebe que as únicas pessoas que estão felizes com isso é você e tua mãe. Às vezes até tua mãe fala assim: não faz isso, filho. Mas eu também tinha essa sensação, eu não julgo. A gente sonha que todo mundo vai apoiar, que vai vender super rápido. Se vocês querem então que eu fale aqui como é que foi, gente, não foi legal. Cara, eu chorei várias vezes. Chorei, me desesperei e não fechei a empresa porque eu me senti no meio... A sensação que eu tive no início No início foram os primeiros anos. No início, às vezes, a gente teve primeiro... Não, foi anos. Eu fiquei literalmente de 2012 até 2016 quebrado. Que assim, ó, eu não... Eu dormia dentro do carro, cara, pra vender roupa dentro do carro, né? E... Nossa, agora me deu uma nostalgia aqui. Vamos lá, vamos... Deixa eu voltar aqui. Então, eu abri a Forza, eu tinha uma emoção muito grande. Eu pensei que eu ia derreter, que ia ser muito massa e todo mundo ia querer usar. E quando eu dei de frente com a realidade, eu vi que não era nada daquilo. Que no papel foi muito bonito. Então, passei 4 anos quebrado, não tinha como fechar a empresa, não tinha grana para pagar se fosse rescisão, coisa e tal, e também não tinha outra opção, tu entende? Tá, daí tu vai fechar e tu vai fazer o quê? Eu ia cair no mesmo lance lá do direito. Então a sensação que eu tive foi o seguinte, e essa sensação eu volto e meio até sonho com ela, é de verdade isso que eu te falar. Eu tava com aquela sensação que eu tava nadando pra uma ilha, sabe? Saí da praia nadando pra uma ilha, e quando eu tava quebrado, assim, ó, eu olhava pra ilha, tava longe ainda. Eu olhava pra praia, tava longe, e os meus braços estavam doendo. Essa foi a legítima sensação que eu tive no meu início como empreendedor. Foi a lembrança dessas coisas que eu passei, que hoje a Halco, a gente assinou ela com Made in Fire, né? Que a gente acredita que assim como o ferro passa pelo fogo num processo tortuoso para se tornar algo melhor, a vida faz o mesmo com a gente. Então é isso que eu levo hoje. Então, como eu estava lá no meio do caminho, era ruim para voltar e difícil também para ir, eu decidi ir. E nunca fui o cara mais inteligente da minha turma, sabe? Nunca fui, sempre com nota vermelha, minha mãe desesperada, nunca me destaquei em nenhum esporte. Mas eu te digo que eu me destaco na persistência, né? Então eu fiquei martelando a força, até que chegou um momento, a gente fez uma contratação, que nós também nem tinha muito dinheiro para contratar, mas é aquele, sabe, quando tu vai no poker, o tudo ou nada. Uhum. E em 2016 para 2017, a empresa nos virou um troço nacional, sabe? A gente arranjou... Tu diria que foi, ou que foram as decisões estratégicas que deu essa virada de realidade? A primeira... Porque se você tivesse continuando fazendo o que você já estava fazendo, provavelmente o resultado estaria o mesmo. Teve alguma virada de chave, alguma mudança? Essa é a diferença que as pessoas têm dificuldade, eu também tenho, de saber o que é persistência e o que é insistência. São duas coisas completamente diferentes. A primeira coisa que a Ford me deu a lição foi o seguinte, da minha primeira empresa, a tal da pressão que o meu pai falava. É que a pressão é que muda tudo. Meu pai sempre me ensinou que isso que diferenciava os homens grandes de homens pequenos era como ele lidava com a pressão. Então, acho que a primeira coisa foi, sim, a pressão. E a Ford, a marca, ela foi construída aos pouquinhos, né? E eu não conseguia... Lembra que eu te falei que a minha cabeça era barulhenta? Ela é barulhenta até hoje. Eu sempre fui da parte da criatividade. Só que sai da minha cabeça, acho que sai um negócio que ele não é muito claro. Influente. Sabe? Não sai muito claro. Todos juntos. Então, às vezes, eu vomito todas aquelas ideias lá. E uma coisa dessa contratação que a gente conseguiu foi o quê? Foi um cara extremamente técnico, que ele conseguiu pegar todos aqueles arco-íris, coisinhas, conseguiu montar o negócio. Eu falava pra ele... Ele trouxe estrutura para os teus sonhos, para as tuas viagens. Exatamente. Daí, o que acontece? E esse cara, ele foi um ponto muito importante na minha vida, porque tu começa a entender o que tu realmente é bom e o que tu precisa de uma retaguarda. Tá? Inclusive, nas entrevistas de emprego, tem uma coisa que me irrita, que me deixa maluco. Tu chega lá pra pessoa: ô Lucas, e aí, o que tu não é bom? Eu sou muito detalhista, isso me incomoda.
Se eu tô perguntando isso pra ti, é porque eu quero que tu fale assim: "Eu sou desorganizado, mas eu entrego". Opa, então o Lucas é bom, baita vendedor. Vem cá que eu vou te colocar uma retaguarda aqui de uma pessoa organizada pra te ajudar. Nós temos estrutura disso na empresa. Então, quero dar um toque pra quem tá pedindo emprego. Normalmente as pessoas querem saber por causa disso, pra saber como te encaixar ali. Então, eu falei. Sabe, desculpa interromper. Tu sabe que isso que tu trouxesse mas é de uma riqueza que não tem tamanho, porque as pessoas ainda, elas, até os empresários que eu atendo, normalmente eles querem contratar gente que seja parecida com eles. Talvez baseado em rapport, técnica de pilhamento, eu confio em mim, então eu quero alguém que seja como eu. Só que não é o que uma empresa no geral precisa. Tô pegando o exemplo que você trouxe. Foi trazer alguém que era o teu oposto, que a gente pode chamar de complementar aqui, né? No momento que eu tenho alguém que é o nosso oposto, eu tenho alguém que é bom em tudo que eu não sou. E eu sou bom em tudo que aquela pessoa não é. Então, provavelmente, essa pessoa que tu trouxesse, em outro local, ela não teria dado o mesmo resultado. E Por quê? Porque, por um lado, ele traz a ordem e a estrutura, mas não adianta ele saber botar ordem e estrutura se não tiver a visão, a criatividade que você teve. E é muito legal quando o empresário consegue virar essa chave de olhar o que a empresa precisa e trazer a pessoa certa para aquilo que a empresa precisa. E não só olhar também currículo, né? Eu vi ele pela tua fala, tu olhou, que invariavelmente você olhou habilidade social, habilidade emocional, a capacidade de se relacionar. Você não olhou só o currículo do cara, se formou aonde, tem o que de eu bagagem. particularmente, assim, ó, o currículo pra mim, o currículo é literalmente aquela primeira peneira, sabe aquela primeira peneira? Porque depois dessa primeira peneira, que é só pra te fazer assim, ó, eu vou ser criticado, que eu falo, pra mim não serve praticamente nada. Porque assim, o cara vai lá e escreve um monte de baboseira no currículo, e quando tu vai sentar, às vezes, com a pessoa, ela é completamente diferente do que ela é. Simples assim. Então, te respondendo a pergunta de qual que foi onde que trocou, que foi justamente assim, ó, a primeira coleção que a gente acertou isso, numa coleção eu tinha vendido mais do que a empresa tinha vendido nos últimos 2 anos, foi bem rápido. E eu vejo que assim, até de pessoas que estão ao meu redor, empresários, normalmente quando começa a vir o sucesso, ele vem rápido. As pessoas ficam ali 10, 15 anos martelando e quando vem muito rápido. Então foi quando eu entendi o seguinte, que eu sou bom. Eu sempre fui da parte comercial, por exemplo, tanto os nossos prédios como da parte das coleções, sempre as ideias vindo da minha cabeça, aquele negócio barulhento. Foi quando eu consegui montar um time, de fato, que sim, eu contratei primeiro uma pessoa, depois se transformou num time, que eles conseguiam pegar aquelas minhas ideias e realmente transformar aquilo em realidade. Que daí também veio da Halbert, que a gente usa, né, que é transformando tijolos em arte, né? Quando a gente conseguiu tirar aquilo, eu nunca vou esquecer, cara, uma coisa que foi legal. Eu falei bem assim pra essa pessoa, eu falei, cara, eu quero que as pessoas, o meu grande sonho era ser um rockstar, né? Mas daí não deu certo, daí eu virei empresário. Aí eu falei pra ele bem assim, eu quero fazer uma roupa que a pessoa use e tu consiga identificar ela que ela gosta de música. Por exemplo, a primeira impressão que tu tem de uma pessoa quando ela entra aqui, tu não conhece é pela roupa que ela tá vestindo. O cara tá de terno, o cara tá de bermuda, então tu tem aquela primeira impressão. Então eu queria que ele tivesse a impressão que essa pessoa gosta de música e só que não tivesse escrito o nome de banda aqui na frente. Então então veio a ideia da palhetinha aqui do lado. As peças vinham com uma palheta. E daí eu tinha várias coisas de vários anos atrás, que daí já estava na minha cabeça, só que eu não, e isso me dava uma frustração muito grande, porque eu me sentia um mudo, que eu tinha que ir lá, era claro, e eu não conseguia comunicar. Então, quando eu comecei eu consegui as pessoas que comunicavam aquilo, foi quando a empresa realmente andou mesmo, né? E a mesma coisa acontece na construtora, quando a gente vai fazer um empreendimento. Tu vendo o quê? Tu vendo um conforto emocional. Além de tijolos, tu vendo um conforto emocional. Pô, a pessoa vai morar ali. Muitas delas deram. Pô, estão dando botando a vida naquele imóvel, né? Então hoje, por exemplo, a gente tá com o Arts, né? O Arts é uma galeria de artes com 19 opções de lazer, que é decorada por artistas para 42 apartamentos. Então tudo que a gente faz ali, que tá na minha cabeça, são nos mínimos detalhes para vender esse conforto emocional.
Então, aí, automaticamente, quando eu faço esse tipo de ação, eu vou me diferenciando do mercado. Então, deixando aqui resumindo, a grande vírgula da minha primeira empresa foi quando eu consegui montar o time e aprendi que tu não faz nada sozinho. Ninguém constrói nada sozinho. Aí foi que eu comecei a crescer. Montar o time certo. Montar o time. E é difícil. É porque, assim, ó, sabe o que eu vejo hoje no nosso país? A gente tem um problema muito grande de competência. Competência. Eu sou literalmente careca de falar que tu liga o Fantástico, tu vê lá uma fila de... O Fantástico lá, a TV Globo lá, qualquer, não sei se posso falar, não falei, Zé. Tu vê lá a fila de desempregado. E daí tu senta numa mesa. O Lucas aqui, eu tava ali na agência dele, ele falou, cara, tô tentando contratar, mas toda vez que eu abro o Instagram do Lucas, lá, o story lá, vaga de emprego. Ué, cadê esse povo? Então é isso, aqui no meio disso tem a tal da competência, que isso já vem da nossa criação, né? A gente quer muito direito, só que a gente não quer fazer muito. Até, vou fazer um comentário aqui que eu fiz, porque eu fico indignado. O povo brasileiro ama futebol, né? Mas não se comporta como jogador de futebol. Tu imagina tu, Thiago, tu me contrata como zagueiro. Eu tô quase na frente do gol falando, não vou fazer gol porque eu sou zagueiro, não sou pago pra isso. Mas, gente, a gente dá risada, mas é isso que acontece. E é extremamente frustrante, porque se tu não faz, tu não vai ser visto, tu vai continuar aí. E daí volta naquilo lá que a gente falou no início, as pessoas ficam brabas porque elas não conseguem sair daquela zona. Porque é a zona de conforto,